Bom, pessoal, tomou a aguinha, comeu um biscoitinho, vamos voltar então para a gente poder continuar a nossa aula sobre digestão humana. E aí nesse segundo bloco a gente vai falar sobre estômago, beleza? Vamos prestar bastante atenção nessa estrutura para a gente poder conversar sobre esse órgão, que como eu mencionei lá na nossa primeira aula, eu disse que é um dos órgãos que mais caem, tá? O primeiro seria o duodeno, tá? Mas em virtude aí das ações químicas que vão ocorrer. Gente, deem uma olhadinha nesse esquema para a gente poder perceber o seguinte. Olha, aqui nessa parte, olha, entre a cárdia e o piloro, nós temos uma estrutura gástrica. Aqui está o estômago como um todo. Essas duas estruturazinhas de vermelho, olha, a cárdia e o piloro, são duas estruturas musculares, são esfíncteres musculares. Esses esfíncteres, eles na verdade funcionam como válvulas, como um bloqueio. Elas se abrem e se fecham, mantendo o alimento dentro do estômago por um determinado período, por um determinado tempo, que vai variar de alimento para alimento, tá? Então, dê uma olhadinha no seguinte, o alimento, ele vem do esôfago, a gente discutiu isso na aula anterior, no bloco anterior, esse alimento vem do esôfago, ele atravessa a cárdia e alcança a estrutura interna do estômago. Como eu mencionei há pouco, ele vai permanecer por um determinado tempo dentro dessa cavidade e posteriormente a válvula inferior, o esfíncter inferior, que é o piloro, vai se abrir e ele vai descer. Neste caso, quem desce é o quimo, a gente viu isso. Quem chega é a massa insalivar, quem sai é o quimo, tá? E esse quimo segue o seu trajeto pelo tubo digestivo, ali inicialmente agora pelo intestino delgado. Beleza. O que eu preciso observar então aqui, Júlio? Tá, eu sei que ele chega pelo esôfago, eu sei que ele vai sair na direção do duodeno, eu sei que lá em cima eu tenho um esfíncter, que é a cárdia, lá embaixo eu tenho um esfíncter pilórico, o piloro, mas internamente, o que eu preciso conhecer aqui? Gente, vamos lá. Tem alguns detalhes aqui que a gente precisa saber, tá? Primeiro é uma organização, é uma divisão. Como que anatomicamente o estômago se divide? Então nós temos o corpo gástrico ou o corpo do estômago. Essa parte superior aqui, ó, no meu esqueminha, tá? É chamada de fundo gástrico. Aqui embaixo, já saindo do corpo e indo na direção do piloro, eu tenho, gente, o antropilórico e posteriormente o canal pilórico. O antropilórico é aquela estrutura onde eu direciono para a saída. E o canal pilórico é o canalzinho do piloro, é o finalzinho ali em contato com o esfíncter para seguir na direção do duodeno, beleza? Alguns vestibulares, alguns mais específicos, podem cobrar também a denominação da curva gástrica. Olha, essa aqui é chamada de curva maior e essa de cá é chamada de curva menor. Ó, esse espacinho aqui seria a curva menor e a curva maior. Isso muda aí de questão para questão, tem banca que chama de curva gástrica menor, outras chamam de curva gástrica maior, tanto faz, entendam que a curva maior é essa aqui, tá? Aqui dá a volta como se fosse por fora, por isso ela é maior, e a menor é essa curvinha por dentro, beleza? Perfeito, gente? Então, anatomicamente, a gente já tem a estrutura. Agora eu lembro a vocês o seguinte, gente, esse estômago, ele produz ácido clorídrico, ele produz HCl, né? Isso é uma informação bacana pra gente, e ele também produz o pepsinogênio. Olha, pepsinogênio, presta atenção nisso aqui.
Toda vez que a gente pensa em suco gástrico, isso é comum, tá? Isso inclusive a gente encontra em alguns materiais, a informação de que o suco gástrico é formado por HCl e por pepsina. Cara, como assim pepsina? Bom, pepsina é a enzima, é uma das enzimas que atuam na quebra de proteína, beleza? Então, quando você come carne, por exemplo, ingere um alimento rico em proteína, a pepsina é uma das enzimas que vão atuar ali na quebra dessa proteína que você comeu, tranquilo? Mas, voltando ao contexto, olha o que nós temos. Anotem isso. O suco gástrico, ele na verdade, ele não tem pepsina. Quando ele é produzido pelo estômago, o que eu encontro no suco gástrico é sim o HCl, sim, tá lá, o HCl está lá, e eu encontro também o pepsinogênio, tá? Pepsinogênio, eu encontro o HCl e o pepsinogênio. O pepsinogênio é, na verdade, uma proenzima. Então, olha isso, gente, se liga. Eu não produzo a pepsina, eu produzo o pepsinogênio, beleza? E esse pepsinogênio, quando ele está em um meio ácido, ele se converte. É como se eu pegasse uma molécula e transformasse ela em pepsina. Então, é um erro eu afirmar que o suco gástrico contém pepsina. Não, cuidado com isso. O suco gástrico contém o HCl, o ácido clorídrico, e o pepsinogênio, que será transformado, que será convertido em pepsina. E isso acontece de que maneira? Quando as células gástricas estão produzindo essas substâncias e estão jogando essas substâncias, tanto o HCl quanto o pepsinogênio para dentro do estômago, pessoal, eu quero que vocês entendam que eles são produzidos de forma separada. O HCl e o pepsinogênio não são produzidos juntos, não. Eles são produzidos separadamente. E são secretados, lançados para dentro do estômago. Então, quando eles chegam lá dentro do estômago, quando eles alcançam essa cavidade interna do estômago, é aqui, dentro do estômago, que o pepsinogênio se vê em meio ácido. É o momento em que ele se encontra em meio ácido. Meio ácido este provocado pelo ácido clorídrico. Sim, mas neste momento que ele se vê em meio ácido, e quando ele se vê em meio ácido, o que é que acontece com o pepsinogênio? Ele se transforma, ele se altera, a sua estrutura química se modifica, e o que era pepsinogênio vira pepsina. Então, o impulsionador para isso é o meio ácido, tá? É o meio ácido, beleza? Bom, um outro detalhe que é importante a gente lembrar também, gente, é isso aqui, ó. Olha só. Cara, como que o meu estômago não se queima, né? Pô, 2,5 de pH, ácido clorídrico. Cara, ácido clorídrico é um ácido, né? Tem aí um poder significativo, não é mesmo? Como que isso acontece? Dentro do estômago, nós vamos encontrar um revestimento, a parede do estômago é revestida por um muco lipídico, gorduroso, chamado de mucina. E essa mucina protege a parede do estômago contra a ação ácida. É claro que se eu, por alguma razão, tiver um dano à mucina, e aí esse dano pode ser causado por inúmeras razões, pode ser causado, por exemplo, por alimentação. Eu sou um cara que, adoro refrigerante e fritura, né? Eu vou gerar dano a essa mucina. Estresse, também posso gerar dano a essa mucina. Enfim, são uns fatores que geram dano. À medida em que eu tenho essa possibilidade de gerar dano a uma mucina, eu também posso permitir com que o conteúdo ácido do estômago toque a parede do estômago.
e aí isso gera uma inflamação gástrica, que a gente chama de gastrite, tá? Então, a gastrite nada mais é do que uma inflamação da parede do estômago, e essa inflamação aí, ela pode ser causada por alguns fatores que levam à diminuição da mucina. Tá legal? Gente, um outro detalhe aqui, para a gente poder dar continuidade no próximo bloco, é lembrá-los do seguinte. Nós temos um hormônio, na verdade nós temos dois, mas eu vou falar de um especificamente agora, que é a grelina. E esse hormônio ela é produzida pelas células Y do estômago e do pâncreas. Esse hormôniozinho, a grelina, ele é um hormônio relacionado ao apetite. Toda vez que o estômago está vazio, você tem essas células Y produzindo a grelina, secretando a grelina. E aí, essa secreção da grelina vai promover o quê? Vai gerar o quê? Tá? O que ela vai ocasionar? À medida em que essa secreção ocorre, essas substâncias são lançadas, né, para dentro do sistema circulatório, lembrem-se que eu tenho inúmeros capilares irrigando esse estômago, esses hormônios, eles irão até o hipotálamo lateral. E lá no hipotálamo lateral, sabe o que eles vão induzir? A fome, o apetite. Então, quando você está com o estômago vazio, produz-se muita grelina, né? Aumentamos a síntese e secreção da grelina, que atua sobre o hipotálamo lateral, garantindo a você a sensação de fome. E essa sensação de fome só vai ser saciada a partir do momento em que você colocar comida para dentro do estômago. É assim que funciona. Beleza? Então, um outro hormônio, eu disse que eram dois, né? A gente tem um outro hormônio também chamado de leptina. Mas esse hormônio especificamente, ele está ligado, ele está conectado com as células adiposas. A conexão da leptina não está ligada no estômago, no pâncreas, na ingestão. Está conectado com a reserva de nutrientes. Então há uma diferença de conexão, mas tem dois hormônios ligados aí ao apetite. Beleza? Gente, segundo bloco finalizado, mais um tempinho para a gente beber aquela aguinha de novo, tá? E a gente já volta para fechar o nosso terceiro bloco e encerrar essa parte anatômica, ok? Até daqui a pouquinho.